Olá! Ó, boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos aqui nos conectando. Vida e gratidão. Vamos lá, vamos trazer vida e gratidão para cá. Vamos lá. Abriu? Abriu. Boa noite, pessoal que está aqui. É com muita honra, muito amor, muito carinho que hoje a gente vai fazer uma live para vocês com o Rico. Boa noite. Eu sou Ana Laura, facilitadora de constelação familiar. Esse é meu amigo Rico e hoje nós vamos falar sobre amor. Boa noite, você está me escutando, Rico? Galera, vocês estão escutando? Boa noite. Super escutando, boa noite. Tudo Boa bem? noite. Então, boa noite, o pessoal de Vida e Gratidão que está aqui. Nós temos um projeto juntos. Eu vou fazer uma mentoria, um workshop sobre relacionamentos amorosos. Quem participar desse workshop, o Rico vai facilitar uma sessão de tarô terapêutico. Hoje a gente vai falar sobre o tarô terapêutico e o que ele pode trazer de informação para você, para que você vá, então, para o seu processo de autoconhecimento. Obrigada, Paulinha, primeira vez aqui. Obrigada a todos presentes, né? É um horário que a gente já está mais tranquilo, dá para deitar aí na cama, dá para escutar uma live de boa, né? Então é isso. A intenção da gente fazer esse projeto é da gente trazer consciência, conhecimento para vocês, né? O amor é um tema muito comum dentro das constelações familiares e também dentro do tarô, eu acredito, né? A gente vai normalmente para um oraculista para a gente querer saber da nossa vida amorosa, né? Da gente buscar conhecimento sobre a gente mesmo, sobre alto amor. E eu confesso que um dia eu busquei o Rico para fazer um atendimento com ele, e ele me trouxe algumas conexões, inclusive do meu sistema familiar, né, de alguns movimentos que eu precisava ainda fazer um desapego. E eu achei tão bacana que eu falei, cara, vou montar um projeto, vou montar um workshop, que vai ser segunda-feira que vem, dia 14 de novembro às 19h45, com exercícios sistêmicos de constelação familiar, para que vocês possam se conectar, para que vocês possam sentir. E trouxe o Rico junto comigo, para que dentro desse projeto vocês ganhem uma sessão com ele, né? Para que vocês conheçam o trabalho dele como terapeuta, né? Com o tarô terapêutico, que é diferente do tarô de fofoca. Eu gosto muito desse termo que o Rico usa, que é o tarô de fofoca e o tarô terapêutico, né? Então, Rico, seja bem-vindo, pode começar, Obrigado. a palavra é toda sua. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Legal estar aqui, Ana. Puta, super obrigado. Obrigado mesmo por me conceder. A gente se conheceu por acaso, né? Ninguém veio procurar o tarô pelo amor, tá? Essa é a verdade, né? Os grandes aprendizados que a gente tem na vida, a gente escolhe por dois caminhos, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Então as pessoas, elas já chegam aqui machucadas, elas já chegam angustiadas, elas já chegam é, com o seu ego ferido, se sentindo diminuído e tudo isso, né? E a gente se conheceu numa época que foi, eu acho que muito propícia, porque a gente teve uma troca. Eu também tinha as minhas questões e tinha muita curiosidade de fazer as questões sistêmicas, então de bate-pronto a gente já fez um trato aí. Beleza, eu vou te atender, só que você vai me atender também, né? Cada um dentro é, das suas especialidades. Também sou terapeuta reikiano, sou mago, sou professor de tarô. E o tarô ele apareceu na minha vida para ajudar numa fase mais complicada, uma das fases mais complicadas que eu passei. E foi ali que eu busquei força e comecei a buscar conhecimento sobre as questões. Eu já tinha passado por alguns oraculistas. Quando a gente fala oraculistas, são pessoas que trabalham com oráculos. Oráculos são sistemas divinatórios, tá? Que usam o inconsciente coletivo para
buscar as informações. Então a gente está falando de búzios, runas, tarô, baralho cigano, Lenormand, tantos outros oráculos que existe por aí. Existe diversos oráculos, não existe um ou outro. Tarô é um deles, que é a minha especialidade, que eu trabalho e também dou aula a partir disso. E também o baralho cigano. E ele começou, eu comecei a trabalhar com ele de uma maneira que ele foi ganhando forma e se tornando o meu confidente, o meu amigo, o meu companheiro, companheiro de jornada, porque assim, o tarô, ele prevê futuro? Não prevê futuro. Nada prevê futuro. Não existe previsão de futuro. Existem ferramentas e mecanismos de direcionamento para as questões. Para resolver o meu problema, eu vou tomar o caminho X ou o caminho Y. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E todas as ações do futuro são resolvidas agora no presente, né? Só deixa eu fazer um adendo. A mesma coisa acontece na constelação. Às vezes a pessoa vem pra gente, né? E ela fala assim: ah, vê aí o que que acontece. Ou vê aí o que é que tem de errado dentro do meu sistema, né? E na verdade, o que eu trago sempre de consciência é você é responsável por aquilo que você está vivendo e que você está fazendo. E quando a gente tem uma percepção de que algo possa acontecer, às vezes eu falo para uma pessoa: olha, eu percebo que isso pode acontecer na sua vida, né? Às vezes eu vou fazer um movimento e eu intuitivamente, né? A gente é muito sensível a captar o campo, né? E então, às vezes eu falo, olha, isso pode acontecer, mas daqui, na que horas nós somos agora, né? 22:06, daqui 20 minutos pode tudo ter mudado. Né? Então, isso que é muito legal e que eu acho que é bom a gente sempre reiterar, né? Porque senão o tarô é visto de uma maneira negativa. E eu Sim. gosto de trazer o tarô para esse ponto positivo, né, de autoconhecimento. E não Boa é noite, sorte. Lilian. Boa noite, pessoal. E não é sorte, não é acaso, porque é sustentado pelas leis herméticas. Tem uma série de. Tem um arcabouço muito grande para sustentar tudo isso. Mas basicamente pensamos assim: eu estou pensando em alguém, ou acordo pensando em alguém e essa pessoa me liga, tá? Uhum. Fala, nossa, mas que coincidência. Não, não é coincidência, não é um acaso. Porque nós estamos ligados através de um fio invisível, né, energético, um cordão energético que sai da nossa cabeça e liga essas pessoas conforme, né, liga uma pessoa, várias pessoas, conforme a gente vai pensando. E temos ali uma perninha que vai conectada no inconsciente coletivo, onde esse inconsciente coletivo estão a espiritualidade, religião, tarô, física quântica, mundo quântico, sabe? É muita coisa. É um bolsão de energia que a gente vai buscar informação e o tarô vai buscar a informação lá. Então não é mágica, não é truque, nem nada. Isso. A questão do tarô A nuvem. terapêutico, da nuvem, isso, é o cloud do Eu falo inconsciente isso. coletivo, né? É, a consciência sistêmica, tudo isso, né? O inconsciente coletivo e tudo mais, estamos todos conectados de alguma forma, então isso é verdade, está ali. Então, uma vez que Uhum. pensou, pulsou lá, pulsou do outro lado, um recebeu o sinal, um manda o sinal, outro recebe o sinal, pronto, está feito. A questão é que, quando a gente começa a trabalhar, né, você de uma maneira muito respeitosa vai perguntando para a pessoa, né, extraindo informação. Primeiro, tarólogo não é adivinho, né? Por mais que a pessoa possa trabalhar mediunizada, tem gente que trabalha incorporada, tem gente que escuta uma voz e tudo mais, O que mentor. o mentor e tudo mais. Mas assim, não somos adivinhos. Então, se a gente não pergunta, a gente não tem resposta de questão, certo? Então, a questão que eu trabalho do fofoqueiro ou da divisão fofoqueiro do terapêutico é assim: pergunta básica, né? Se eu olhasse para a pessoa e falasse assim, ó, de você hoje eu vou ganhar R$ 1 milhão, a pessoa, estou sendo traída? Quando a pessoa traz uma condição assim, 99,9% das vezes a pessoa já tem uma desconfiança. E ela quer que o tarólogo fale assim: sim, Confirme. Isso. sim, sim. Né? Estou Isso. tendo problema com o meu chefe e tal, não sei o quê. Você demitido?
a pessoa traz essa energia, tá? E ela quer que a gente só confirme. Claro, a confirmação vem ou não através dos oráculos. Porém, a maneira terapêutica de trabalhar é assim, no meu caso, eu vou inverter a pergunta. Eu falei, então, por que você está me perguntando isso? Por que você quer saber isso? Por quê? Quem Isso. está vindo me procurar é a pessoa, não é o Isso. outro. Ou muitas vezes, porque, nossa, faz uma tiragem para mim de fulano de tal. Então, gente, mas espera aí, é você que está aqui, você está gastando seu dinheiro, gastando meu tempo para perguntar de uma terceira pessoa. Então, a questão terapêutica é onde está doendo, onde está a sua dor, onde está o seu problema. Eu não vou ficar no método fofoqueiro, é assim, ó, você vai ganhar dinheiro, ó, você não vai ganhar dinheiro, vai chegar alguém maravilhoso na sua vida, ou não vai chegar gente maravilhosa na sua vida, você está rodeado de pessoas invejosas, você vai ter problema com uma pessoa no seu trabalho. Gente, você tem milhões de pessoas, você tem um monte, dependendo de onde você trabalha, vai ter um monte de gente que você trabalha, né? Tem um monte de gente que você conhece, tem um monte de lugares que você tem. Então, assim, é uma coisa muito óbvia, é muito casual. Quando a gente começa a trabalhar nas questões terapêuticas, assim como você fez na sua introdução, a gente começa a entender o porquê de certos comportamentos. E até mesmo no tarô você vê meios de repetição, padrões de repetição. Então, Isso. vai falar de mãe, vai falar de pai, vai falar de destronar pai, vai falar de avó, vai falar de divórcio, vai falar de escolhas, vai falar de uma porrada de coisas que você. A minha parte terapêutica é que eu gosto de uma boa conversa. Então, assim, uma vez que você vai passar a fazer um atendimento comigo, eu te garanto que não é atendimento raso e eu vou trazer as questões do presente. Por que não vou fazer trabalhos de futuro? Porque assim, as coisas precisam resolver agora. A maior bagagem que vem são as bagagens de passado que são represadas e chega num certo momento que a pessoa está tão dolorida, está tão ferrada, está tão descontente das coisas, que ela vai acabar descontando em alguém ou vai acabar tomando rumos completamente diferentes. Tá? Desculpa se eu estou me estendendo demais aqui. Você me... Não, na verdade, sim, o que eu quero que você realmente traga, né, que eu acho que por isso que a gente se uniu nesse projeto, é assim, quando nós temos questões dos nossos antepassados, ou mesmo do nosso sistema atual, inclusive quando eu fiz uma tiragem com você, você me falou, olha, tem uma pessoa assim, como que é a relação com a fulana, né? Que tinha uma pessoa que tinha uma grande influência dentro da minha vida, né? E aí eu falei, nossa, é verdade. Então, quando a gente faz a tiragem terapêutica, que é isso que eu incentivo vocês a fazerem, e por isso surgiu esse projeto, porque o tema é relacionamentos amorosos, e a gente pode fazer a tiragem para os relacionamentos, mas para curar o que é que você precisa curar dentro dos seus relacionamentos, que vem através, sim, do seu pai e da sua mãe e de relacionamentos anteriores. Então, às vezes, sai numa tiragem, você ainda está presa a uma pessoa do passado, sei lá, tudo num chute, né? Ou como é a relação com o seu pai, porque aparece aqui para mim no tarô, e é quando você vai olhar para essas relações dentro de um movimento sistêmico. Então, eu já atendi muitas pessoas que saíram de uma consulta de tarô com um oraculista, e já atendi muitas pessoas que saíram de mapas numerológicos, né? Que chegaram para mim e falaram assim: olha, a minha astróloga falou para eu vir constelar, a minha numeróloga falou para eu vir constelar. Por quê? Porque realmente, às vezes, existem coisas até de outras vidas, né? Que aparecem através das cartas. Então, quando você disse assim, o tarô é o meu melhor amigo, eu vou falar para vocês, eu adoro tarô, inclusive eu fui atrás do Rico para fazer um curso de tarô, né, Rico? Não surgiu para mim, né, essa oportunidade, eu não senti no meu coração e é uma das coisas que eu mais vibro assim. O que é sentido dentro do meu coração, eu vou estudar, eu vou fazer, e o que não é, eu permito que o outro realmente faça. Muito melhor do que eu, né? Muito mais experiência, etc. E aí é isso, né? Então, aquilo que o tarot pode trazer para gente e que te leva assim para o movimento de constelação. O movimento da constelação, esse workshop que a gente vai fazer na segunda, dia 14, e que vocês ganham uma sessão
de relacionamento, né, de tarô terapêutico sobre relacionamentos com o Rico. Eu vou postar depois nos stories para vocês, né, no meu. Então, galera, segue a gente, eu e o Rico, para vocês acessarem, né? O que mais acontece na repetição de padrão? Gente, repetição de padrão pode aparecer dentro do tarô, né? É, como repetição de relacionamentos, de tipos de relacionamentos, né? Relacionamentos com os pais, os próprios pais que tiveram relacionamentos de uma determinada forma. Tô respondendo, Brisa. Por exemplo, então, dentro do seu sistema, pode ser que todas as mulheres foram abusadas. Vamos supor. Isso é uma repetição de padrão. E isso vai aparecer no tarô. Conta pra mim, Rico, se isso não aparece. Sim, por quê? As pessoas não entendem que existe vários tipos de amor, tá? A gente tem que falar primeiro do amor próprio, né? Do self. Depois a gente tem ágape, a gente tem filos, a gente tem filáutia, fenlodos, pragma, storge. A gente tem um monte de nome para relacionamento. Que a gente está falando para Deus, para grupo, para pai, para mãe, para filho, para time, várias coisas, tá? Esses são amores. Mas o que as pessoas elas menos se importam, porque elas utilizam mecanismos de defesa naturais, saudáveis, neuroses ou patológicas, que é assim, mas o meu pai, mas não sei o que, não, mas a minha mãe, mas porque meu irmão, mas porque meu chefe, porque nunca se colocam em primeira pessoa, sempre vão trabalhar em terceira. E essa questão do amor, sabe? Porque as pessoas vão deixando, e não tem o amor. E aí quando você começa a espremer a pessoa, você sabe que eu tenho que perguntar, né? Tem coisas que eu não gostaria, mas tem coisa que eu tenho que perguntar. Então eu vou perguntar, como é que está o relacionamento com seu pai? Né? Isso. Porque meu pai tá não sei o quê. Tá, beleza. Aí sai a carta de um cara desse aqui, ó. Sai o imperador, tá? Então você já sabe que o cara é sisudo, o cara, sabe, não tem sentimento, é um cara que vai trazer estabilidade para dentro de casa, é o cara que vai mandar, é o cara que vai esperar o feijão, o prato de feijão com arroz na mesa, sabe? É o cara que dá voz de comando, que tal não sei o quê. Mas e meu pai pode ser esse daqui, pode ser o sol, é o cara alegre, é o cara gostoso, é o cara divertido, é o cara que vai, é o cara que brilha. Então, isso daqui é um pai, isso daqui representa um pai. Isso aqui também representa um pai. Assim como esse cara aqui também representa um pai, né? Que já passou as experiências, já passou e ele vai chegar no pai. Assim como a grande lua, né? A gente está falando de mãe. E assim como a imperatriz, que estamos falando de mãe também. Incrivelmente, né? A gente está no dia 8, né? Numa baita lua cheia, num baita de eclipse. Hoje eu fiz tiragem coletivas e dentro das tiragens coletivas saiu muito essa questão da energia feminina. Saiu uma carta aqui, esse oráculo aqui eu adoro, chama Astro Cartas. Babi, um beijo. Astro Cartas, que são Babi, me manda de mensagens, presente. dos astros, tá? Relacionado aos astros, saiu uma carta de Vênus. Carta de Vênus, Vênus, a deusa do amor, né? Ó, Ah, e numa tiragem coletiva com o meu grupo de estudo, nos meus alunos, saiu a Imperatriz, que é o quê? É a mulher, né? É o sentimento da mulher, é aquela mulher que ama, porque ela tem até o símbolo de Vênus aqui. Então a gente está uau. falando que o amor existe. O problema é que como as pessoas aproveitam o amor. 2022 é um ano bastante complicado. Estamos vivendo um ano dos enamorados. A gente está vivendo um ano 6. É um ano de escolhas. Tá? É uma carta de um casalzinho. É um casalzinho no paraíso, abençoado pelo anjo e tudo mais. Esse arcano ele quer dizer basicamente assim: é a busca do que nos completa emocionalmente, é a busca do coração. E dentro dessa busca do coração, assim como eu tenho a busca do outro, eu tenho as oportunidades e eu também tenho as dúvidas. Então é um ano que a gente está passando por eleição, a gente está passando por guerra, a gente está passando por momento de reencontro. A gente passou muito tempo longe, as pessoas estão se reencontrando. Só que o que acontece? As pessoas se reencontram e o amor já não é mais o mesmo.
Então, é um ano das buscas, das escolhas do coração. E quando a gente começa a falar de coração, a gente começa a falar dessa porrada de tipo de amor e que as pessoas não estão abertas hoje. Só que o que Aí eu posso acontece? fazer. Pode, ficar à vontade. Aí eu adendo, né? Na verdade, aí eu entro com a constelação. Quando a gente fala de amor, da onde vem o nosso primeiro amor? O nosso primeiro amor vem de quem? Pai e mãe. Então, como você vai viver um amor consigo, o amor próprio, se você ainda não recebeu, não tomou, não se conectou com os teus próprios pais? Então, isso é muito lindo, né? Da gente começar a perceber. Talvez o que vocês tenham escutado ainda sobre as constelações seja algo muito vago, né? Mas a constelação familiar, a gente tem uma postura sistêmica. E o que é essa postura sistêmica? É a gente viver no nosso dia a dia através do conhecimento, que é isso que o Rico faz também com o tarô. Né? Então, é muito bonito. Quando eu fiz a minha tiragem com o Rico, ele me falou, né, que esse ano é um ano de escolhas. E é muito interessante, porque se a gente parar e se observar, gente, nesse ano a gente está realmente fazendo escolhas e perceba o movimento da vida de vocês. Né? Esse movimento da vida de vocês, como foi esse ano até agora? Cara, nós estamos em novembro. Para e pensa um pouquinho como foi a trajetória do seu ano. Talvez você tenha que ter escolhido por um emprego. Talvez você tenha que ter escolhido por um relacionamento. Talvez você tenha que ter escolhido por ou a farra, ou a espiritualidade, ou você tenha se desenvolvido mais em uma área, ou desenvolvido mais em outra. Perceba qual foi o movimento de escolha que você fez. Quando eu me conectei com isso, com o Rico, eu falei, nossa, está tudo certo. Por isso que eu gosto muito do tarot terapêutico. Né? Ele é realmente um guia para mim, né? E eu falo assim, nossa, que legal. A gente percebe que a gente. Como que a gente percebe que a gente está evoluindo, gente? Com os sinais. Né, Rico? A gente só percebe que a gente está evoluindo com sinais. E aí, de repente, vem uma mensagem dessa, através disso que você tirou hoje mesmo, que também é um sinal. Mas vamos voltar a falar do amor, porque eu sempre desvirtuo das minhas ideias, que eu sou geminiana, Não, né? Então, tá tudo certo. E aí, quando a gente fala principalmente dessa questão das escolhas, do amor, é uma coisa muito forte, porque cada escolha que a gente faz é uma renúncia que a gente também faz, né? sim, Então a gente vai escolher e a gente pode ter dúvida no meio de tudo isso. E aí quando a gente trabalha na energia dessa carta do livre-arbítrio, então porque a gente está falando de amor, a gente está falando de assim, tá, o que que a gente vai amar? A gente vai amar para nós, a gente vai amar o self, a gente vai amar primeiro. o outro, né? Mas ainda falta o myself, né? A mim mesmo. Eu amo É, eu, mas falta o meu eu mesmo, né? A coisa é meio prolixa, mas assim, é verdade. É, e aí só que tem a consequência, porque a gente está trabalhando com o livre-arbítrio. Ninguém vai pegar na sua mão, forçado, falar, você vai tomar essa decisão. Isso daí já passou, todo mundo é livre hoje, tem uma consciência diferente, o mundo tá diferente, né? E aí você vai escolher. Quando eu falo, então, quando as pessoas vão chegar machucadas, elas chegam pela dor, porque elas optaram pelo caminho da dor. Pelo caminho da dor, ela vai passar ali pela casa do enforcado, ela vai passar pela morte, ela vai passar pela torre, vai passar pelo diabo, vai passar pela torre, mas também vai passar pelos prazeres, né? E a coisa mais interessante, né? Vamos ver se você lembra dessa daqui, ó. Quando a gente ai, falou. gente, eu adoro essa, a Roda da Fortuna. Então, Vou contar para vocês. então conta aí. Eu gosto dessa carta. Na verdade, quando eu fui, né, para conhecer o Rico, e aí ele me tirou foi essa primeira carta que a gente tirou, não foi? Foi do nosso E, papo, eu falei, ó, cara, esse daqui é o seu desafio esse ano. e o que acontece, né? A roda da fortuna, e isso é muito legal, gente, é muito legal. Porque a roda da fortuna, e eu sempre falo isso agora nos meus atendimentos, uma hora você tá lá em cima, mas outra hora você tá embaixo. E quando você tá super bem, é nesse momento que você precisa, inclusive, trabalhar mais ainda a sua gratidão. É quando você está lá em cima. E é quando você está lá em cima que você precisa ainda olhar para baixo e falar, cara, quem é que está precisando de mim lá embaixo? Como que estão as pessoas que não estão aqui em cima?
né? Eu acho que foi um das melhores. Acho que foi isso que fez o nosso atendimento, né, Rico? Que foi assim, foi incrível. E aí, porque quando você tá embaixo, gente. É muito mais fácil de você falar assim, não, agora eu preciso ter gratidão. Porque se eu tiver gratidão na minha vida vai melhorar. Se eu tiver gratidão, eu vou conseguir chegar lá em cima. Porque eu preciso trabalhar minhas crenças, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, né? E aí eu nunca mais esqueci, a roda da fortuna é tudo vai ter um movimento de subida e descida. Então, está tudo bem. Está tudo bem. Hoje eu estava agora, eu faço pós-graduação Hellinger, e a gente estava no nosso grupo, agora às 20 horas, e uma das nossas amigas não estava tão bem assim, e ela falou: Nossa, porque eu fico me cobrando para saber qual é o meu lugar. E eu falei para ela: falei, Amiga, mas para de se cobrar. Né? A gente precisa primeiro estar bem com a gente, né? Que é esse amor que você está dizendo, que para mim é tudo muito junto, né? Eu acho que é tudo um tanto. Se a gente quiser trabalhar relacionamentos amorosos, eu preciso primeiro me amar. E como que eu vou me amar? Eu vou fazer um processo terapêutico. E como que eu vou saber que eu preciso ainda me amar? Você vai lá, você vai fazer uma tiragem terapêutica, você vai perceber o que é que está faltando. Poxa, precisa se conectar com o teu pai, precisa se conectar com a sua mãe, precisa esquecer um outro padrão, um outro antigo comportamento que você tinha antes, ou algo que passou lá atrás na sua vida, que você ainda está conectado àquela dor. Às vezes as pessoas passam 30 anos conectadas a uma dor e elas não têm noção que isso ainda acontece dentro da vida delas, Sim. né? E isso é esse alto e baixo. Vai, quem quer a vida plena, Bert Hellinger falava isso. Quem quer uma vida plena e perfeita está a caminho da morte, porque nós temos desafios. A vida é um desafio, gente. A vida é a roda da fortuna. A roda da fortuna é a carta que define a vida. Altos e baixos. Sim. Porque uma hora se você sobe muito rápido e se você. Isso, quem nunca fez, faça constelação. Gente, vou repetir, só para repetir para quem está aqui. A gente vai fazer um workshop, é uma parceria minha e do Rico, workshop sistêmico, vai ser segunda-feira que vem, online. Vamos postar aqui para vocês. Vou postar nos nossos stories, segue a gente. E quem participar do workshop sistêmico comigo, que são exercícios de constelação familiar, na segunda-feira, 14 de novembro, ganha uma tiragem de tarô terapêutico para relacionamentos com o Rico. Ai, Ana, mas a minha vida amorosa está tudo bem. Aí você conversa com o Rico, né? Porque tem gente que vai querer fazer o workshop, né, para se trabalhar, enfim. Aí vocês conversam, a gente tem um formulário que vocês vão preencher e vocês vão agendar diretamente com ele, tá bom? Não, Então mas aí só. você chega e fala assim, ó, a pessoa fala, assim, não, mas tá tudo bem. Aí você vai perguntando, a pessoa, não, tá tudo bem, tá tudo bem. O estar tudo bem, dependendo do tom, ele também é um mecanismo de defesa. Sim, Porque a pessoa vai falar, tá tudo bem, só que ela tá aqui, ó, fechada. fechada, e é ali que a gente vai, né? Ou tá fechado aqui, ou tá fechado tá com as pernas cruzadas, ou está com as mãos no chakra básico, né? Aqui entre as pernas. E assim, não tá tudo bem. Tá? Tudo bem é quando a gente fala assim, ó, então, você está passando por uma fase difícil, deu problema, né? Beleza, vamos sacudir a poeira e seguir o caminho? Ou, ó, está vendo? Todo esse percurso que você passou, né, para você chegar nessa condição, nessa consciência, e tá tudo bem. É o sem julgamento, tá? O tarô, ele é amoral. Ele é amoral, ele não tem moral nenhuma. Então ele vai falar de traição? Vai falar de traição. Vai falar de morte? Vai falar de morte. Vai falar de doença? Vai. A questão é como eu vou conduzir essa questão, junto com o consulente. Por quê? A pessoa, quando ela vem com uma falsa ilusão de que terá tudo respondido. E quando a gente fala, parece clichê, mas a gente fala, então, mas você já sabe disso. Essa resposta está dentro de você. Ela quer só que a gente confirme, né? Uhum. E muitas vezes ela quer uma pessoa para conversar. Mas quando ela toma o tapinha, né, ou o chacoalhãozinho, aí o negócio começa a ficar diferente. Digo o quê? Uma vez a gente estava
Tava num evento, no meio de um evento bombando, eu lá fazendo tiragem uma atrás da outra com o pessoal, tal, não sei o quê. E apareceu uma taróloga para tirar comigo. E fazendo uma mandala. Pá, 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 pá. Então, só que chegou num ponto ali que eu falei, então, esse ponto que você está falando aqui, da questão da saúde, está completamente associado às questões do seu amor. A mulher fechou a cara. Então, assim, todo aquele sorrisinho, todo... a hora que eu fui lá e toquei na ferida, foi o que aconteceu. Só que a gente faz, a gente vai trabalhar, a gente vai dar o direcionamento, tá? Isso. Para deixar bem claro, nenhum tarólogo deve exercer a função de um profissional. Então, o tarólogo que é tarólogo, o oraculista que é oraculista, uma vez que detecta qualquer problema, ele deve encaminhar para um profissional. Seja de constelação, seja um facilitador de constelação, seja uma pessoa, seja um reikiano, seja um Um psicólogo, um psicólogo, ele psiquiatra. pode ver que a pessoa não está legal e ele pode indicar um Exatamente. psicólogo, sim. Indica. Então, balela essa coisa que o cara vai, não, mas isso, faz aquilo. Tá... Não, não faça. Porque a gente não deve colocar a mão em cumbuca alheia, sabe? E as pessoas, elas estão vindo cada vez mais machucadas, cada vez mais feridas, porque elas não respeitam sequer os próprios limites, né? Os próprios limites de amor. Então, não tem temperança, né? Temperança é uma carta que fala de harmonia. Ela troca o anjo, no modelo do anjo, ele troca a água de uma ânfora para outra, mas o processo é lento, é calmo. E as coisas vão, né? Mas aí a pessoa quer o quê? Quer o carro, quer para agora, ou quer a roda da fortuna, quer que o negócio, né? Ou quer a torre, quer que o negócio destrua, quer que o negócio caia, que ruir. Beleza. E se ruir, o que vai acontecer? Como é que está a sua base para você reconstruir o seu amor? Porque você vai perder o chão, você vai ficar sem nada, vai acabar. Ou como é que você está trabalhando a sua força? Como é que você está trabalhando a sua paciência? Como é que você está trabalhando a sua fé? Não estou falando de espiritualidade, é o acreditar no amor. Sim. Quem acredita no amor? Então, são essas questões que a gente trabalha. E eu não estou fora disso, porque eu fui procurar a ajuda da Ana justamente por amor. Pela minha questão, porque eu tenho uma questão de yin yang que me faltava. E isso também é apresentado no tarô, porque uma vez que a pessoa tem uma força muito grande de execução, que a gente está falando de lado masculino, a gente está falando de força yang, de ir para cima, mas e aí a gente entende que nós somos perfeitos a nosso modo de que temos duas orelhas, somos simétricos, né? Temos duas orelhas, dois Uhum. olhos, dois braços, duas pernas. Então a gente se equilibra das coisas e a gente tem dois lados. A gente tem o lado mãe e tem o lado pai. E ali também essas questões são colocadas, como eu coloquei para ela na questão da sessão dela, e eu me coloquei nessa condição. Eu tenho esse lado aqui mais favorecido do que o outro. Então eu preciso da Sim. sua ajuda, que o tarô não vai me ajudar. É o tarô que assim, ele não vai me trazer uma profundidade nas questões que a constelação vai. Por isso que eu preciso da sua ajuda. É muito legal isso, você falar. É, exatamente. Eu vejo muito no tarô que aparece muito, né, os desequilíbrios do yin e yang. Isso faz todo sentido. E é Muito. muito legal porque você vai equilibrar o yin e o yang dentro de você através da conexão com os seus pais. Então, por exemplo, assim, hoje mesmo eu atendi uma menina em que o medo dela era não passar no vestibular, né? Porque ela falou, porque eu vou ter que estudar tudo de novo e não sei o quê. E eu peguei e falei, cara, não é esse medo. Isso não é a base do medo dela, né? E aí, quando a gente foi entender, ela estava com medo de decepcionar ao pai. E por que que ela estava com medo de decepcionar ao pai? Porque a irmã, que é mais velha, né? A irmã já está morando fora do país, já conseguiu ir embora com dinheiro próprio, e a irmã tem um yang muito forte. Olha que lindo isso. A irmã tem um yang muito forte, porque ela precisou se tornar esse yangão aí
para a sobrevivência. E a irmã estava com medo de não passar no vestibular e de não ser igual a quem? A irmã, que é completamente forte. Então, os desequilíbrios, né, de yin e yang dentro da gente e dentro das outras pessoas fazem com que elas tenham comportamentos, que a gente entenda o comportamento das pessoas, e isso é, é nítido dentro de um jogo terapêutico de tarô. Né? Então, é muito legal a gente ter falado sobre o Yin e Yang, porque quando você joga as cartas, você percebe, né, as conexões, né, do feminino e do masculino. E como que a gente vai fazer essas conexões? Através de um movimento sistêmico. E como que a gente vai para relacionamentos amorosos saudáveis? Quando nós estamos em paz internamente com os nossos pais. Para termos uma ideia, nós vivemos numa dimensão de quatro. Quatro fases da Lua, quatro estações lunares, estações do ano, a gente tem quatro elementos, né? A gente tem uma série de quatros aí. Imagina que o relacionamento, o campo emocional é tão grande que dentro do tarô ele tem um naipe só dele. Qual é? Assim como Conta para tem nós. copas, copas. Hum. Energia de copas a gente está Coraçãozinho. falando coraçãozinho, taça, vaso, água, tudo que está relacionado à fluidez das coisas. Então, existe o naipe do baralho normal, tá? Também tem o baralho normal. Por exemplo, se alguém joga canastra ou joga buraco, você pode fazer uma leitura de tarô para a pessoa. Tá? Se você perceber que a pessoa, por exemplo, está travada no jogo com copas, é uma pessoa que provavelmente naquele momento está vibrando alguma dificuldade emocional. Ou aquele cara, por Uau! exemplo, que está surfando no Ouros. É o cara que provavelmente a vida dele está num momento bom financeiro, na questão na questão física. Né? Então, assim, o sentimento ele é tão importante quanto todos os outros. E a gente tem um naipe dedicado a isso. Ou seja, as emoções, né, quando a gente fala, por exemplo, dos naipes, tá? Dentro do tarô, que é um detalhamento. A gente tem dois planos, a gente tem um plano dos arcanos maiores, que vai cuidar da parte divina, que é a conexão do homem com Deus, com o divino, com o plano superior, e a gente vai ter o fofoqueiro, que é a humanidade. E a humanidade ela se divide em quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Assim como os elementos para os signos do zodíaco com os elementos que a gente tem na Terra. Quando a gente fala de copas, a gente está falando de todo o lado emocional. A gente está falando, é um coração, por quê? Vamos trabalhar com. Né? Apesar do coração ser um músculo vazio, que só bombeia o sangue, mas ali é representado, né, dentro do chakra cardíaco, as emoções. Quando a gente trabalha no naipe de espadas, de gladios, né? Gladios vem de gladiadores, né? Que eles se duelavam com as espadas. A gente está falando de um naipe de espada, que é um naipe das transformações. A gente está falando de domínio mental. Aí o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, eu posso usar uma espada para abençoar alguém, assim como uma rainha abençoa um cavaleiro, né? Ainda hoje, né? Nos tempos de hoje. Ou melhor, até uns tempos atrás que com a Rainha Elizabeth, né? Assim ainda o fazia. Que Deus a tenha. Ela pode abençoar. Então, assim, com o mesmo poder mental, você consegue abençoar uma pessoa, assim como a irresponsabilidade das questões mentais, você machuca a pessoa. É onde você fere com a espada. Né? Espada, atame, punhal, todas essas Uhum. derivações. A gente tem o naipe de paus, que são os domínios das ações, da parte criativa, das iniciativas. É força yang, né? É fogo. Né? E nós temos Ô, ali, Rico, sim, as pessoas estão falando que o seu áudio está muito baixo. Não sei se aconteceu alguma coisa aí. eu acho que não, mas vamos lá. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, tá melhor? A galera E aí, responde aí pra gente. Acho que melhorou. beleza. E aí, quando a gente fala da parte de pausa, a parte criativa, a parte de movimento, a parte de ação. E quando a gente fala de ouros, a gente fala de grana, a gente fala de matéria, a gente fala de corpo físico.
Então, hoje, as pessoas, o que elas vêm procurar no tarô? Número 1, relacionamento. O problema é relacionamento com o outro. Manda bala, pode falar. Não, eu tô falando Ah, número você tá... um. eu achei que estava pedindo a palavra, desculpa. Número 1, relacionamento. Né? Mas as pessoas, elas buscam relacionamento, mas elas não buscam o amor. É como se você estivesse só vendo a parte de cima da árvore e estivesse ignorando a raiz. É onde as pessoas querem simplesmente como se fossem casas de papel numa tormenta. Né? Que essa roda da fortuna, uma vez que ela passa, ela vai levar tudo embora e beleza, vai deixar tudo novo, vamos limpar aqui e colocar. Não, as pessoas hoje, então, elas estão muito, de uma maneira muito superficial, elas estão esquecendo dessas raízes, né? De ter Isso. o contato com a terra. Segundo, as pessoas vão falar de trabalho. Depois, as pessoas vão falar de grana. Por quê? O trabalho é uma coisa, a grana é outra. A É grana é a outra. consequência do trabalho. Então, são tiragens completamente diferentes. Sim. E vamos falar de questão de família. E aí depois tem conselho geral, espiritual, tal, essas coisas. Mas assim, são coisas mais supérfluas, assim, que as pessoas realmente colocam para baixo. Agora eu quero falar. Então, agora eu quero que você fale um pouquinho como que o tarô terapêutico pode facilitar no processo de autoconhecimento da pessoa. Seja homem ou seja mulher. Então, porque eu quero que você fale assim: olha, quando você faz uma tiragem para relacionamento, né, no tarô terapêutico, pode te mostrar algo assim. E aí eu complemento no que você pode trazer para a constelação, entendeu? Sim, a gente tem métodos de tiragem, porque assim, as cartas são as cartas, o significado é aquilo ali, ponto. A questão é como é que você vai ler, interpretar a tiragem. Existem tiragens específicas de vibração do relacionamento. Então eu trago pessoa X, eu trago a pessoa Y e eu coloco uma carta no meio que é a ligação da pessoa. Então Hum. a pessoa 1 está vibrando uma coisa, a pessoa 2 está vibrando outra, o meio está vibrando. E aí você vê que assim, tem coisa que não tem nada a ver. Ou seja, tem um lado que está mais emocional que o outro, ou os dois estão assim super apaixonados, negócio. Tem lugar que é só sexo, que é só carnal, é só sexo casual e tá tudo certo. Né? Mas você tem que falar. Né? Eu não poupo palavra para falar. É Nossa, umas mas verdades que dói, né, gente? é, nossa, mas o que que o fulano sente por mim? Então, na verdade, ele não sente Sexo. nada, né? Entendeu? Ele sente tesão e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem gente que só quer isso. E tem outros Isso. aspectos que pode falar. E aí, quando alguém só quer isso, aí a gente tem que ver por que é que você só se atrai por pessoas que só querem isso, né? Porque é isso que eu quero que as pessoas comecem a compreender, né? Ela traz algo que é teu. Se o cara vem até você, hoje eu respondi isso para uma outra cliente minha. Ela falou: Nossa, eu saí com um cara e eu falei para ele que eu não queria nada, que eu tô me mudando da cidade, e ele tá chateado. E aí, na hora, me deu um start. E eu falei, e você tá se sentindo culpada por isso? Ela falou, pois é. Eu falei, então, mas isso não é seu, porque você deixou muito claro que você não queria. Quem tem que lidar com isso? É ele. Ele tem que olhar para, porque eu me conecto somente com pessoas que não querem nada comigo. Então, é muito legal, né, Rico? Você também trazer essa conexão para a pessoa. Se o cara só quer sexo, se a mulher só quer sexo, por quê? Tem algo ali que você também está emanando para atrair, porque é toda uma conexão. É a ida e a volta. É o imã, né? Principalmente, sim, principalmente quando a gente fala dessa carta do diabo. Né? A carta do diabo é uma carta assim, a mais controversa que tem. Por quê? Ele vai falar assim, né? Estrela de 5 pontas. Estrela de 5 pontas apontada para cima são os 4 elementos, mais o éter, quinto elemento, apontado para cima, que a gente busca iluminação. A gente busca planos superiores. Essa daqui é uma carta luciferiana, né? Então Lúcifer foi um anjo caído, né? E ele caiu onde? Na Terra, no plano, né? Então quando cai nesse daqui são as questões carnais, são as questões da carne, questões que não são da espiritualidade, são coisas do mundo terreno.
Acontece que, quando cai numa dessas aqui, perguntas que provavelmente eu falo. A questão do sexo, claro, né? Então a gente vê, é possível ver a questão de grana, é a questão de luxúria. Então, se, por exemplo, eu estou com uma pessoa que a pessoa é muito bonita. Então eu quero exibir para os meus colegas ou para as minhas colegas que aquela pessoa, eu estou com aquela pessoa, porque ele exerce um certo controle. Então a gente também está falando, quando a gente fala de tarô, a gente também fala de comportamento das pessoas. Comportamento controlador, Isso comportamento é ótimo. dominador, né? Isso. Ah, é o cara que não tá nem aí, é a mulher que não tá nem aí, é o que tá viajando, é o que é ingênuo, é o que é infantil, é o que É é o que é muito a vítima. duro, é o que é a vítima, é o que dói, é o que explode tudo, é o que esquece a chave. Tem tudo isso, né? Então Legal. esse é um dos aspectos. Tem outros que, por exemplo, a pessoa vem buscar o amor, tá? Ela quer saber do amor, só que não sai nada do amor para a pessoa. E o que acontece? São outros aspectos, como eu disse. A gente tem 4 elementos, a gente tem domínio de 4 elementos. Muitas vezes a pessoa quer o amor, mas a cabeça dela, ela tá tão paranoica com as coisas de que ela não permite. É como se a pessoa estivesse abraçando um porco-espinho. Ou E, querendo se e talvez encontrar. ela precise olhar para essas outras questões antes de chegar no amor. Ela não está preparada para o amor. E eu Justamente. vejo muito isso, Rico. Eu vejo muito isso. Eu atendo muitas mulheres, né? Eu fiz agora recentemente um projeto de 8 semanas e teve uma das meninas que, assim, nas 8 semanas ela falava: "Ai, mas será que o fulano vai voltar? Não, mas será que o fulano vai voltar?" E aí você percebe que a pessoa, ela não quer olhar para as relações que ela precisa olhar. Porque, gente, para a gente ir para um relacionamento amoroso, não tem a metade da laranja. Você precisa ser sua laranja inteira. É essa que é a questão. Sim. Não existe. Hoje eu vi um post de um menino. Ah, eu acho que eu sou metade da laranja de alguém que tem gastrite. Ou seja, a pessoa rejeita. E aí eu respondi assim para ele: Cara, você já pensou que a gastrite tem cura? E que daí então você pode ser supostamente a metade da laranja de alguém. Mas se você não tá inteiro, se você não tá bem com você, se você não tá bem com os teus pais, porque a vida vem através dos nossos pais, né? Se você não tá bem com você, como que você vai transbordar isso para alguém? Sim. Quando eu recebo, a gente faz um movimento, né, de receber a vida que vem dos nossos pais e da forma que eles conseguiam fazer. E a constelação, ela traz muito essa realidade. Esta é uma realidade, né? Sim. Foi assim. Aí você consegue migrar e ir para um relacionamento saudável. Quando você sai dos seus emaranhamentos, quando você sai das repetições de padrões, às vezes o cara vai e ele casa com uma mulher que é médica. Aí ele separa. Ou 2 anos depois ele casa com outra que é médica. Aí você fala, por que é que ele está entrando de novo numa relação igual? Porque talvez dentro desta mulher tenha status, tenha dinheiro, tenha isso, tenha. E aí o que é que está por trás de tudo isso? Então, eu sempre falo assim para as pessoas: gente, nunca é aquilo que você está buscando. E isso é muito legal de trazer também para o tarô, né? Ah, eu vim aqui para falar dos relacionamentos. Não é sobre o relacionamento que você vai ver. É sobre você. Exatamente. Exatamente. É isso. E tem as questões assim, tem aparecido com bastante frequência, por exemplo, relacionamento homoafetivo. O medo, né? Então, assim, são cartas que, assim, de mistério, de coisas Homo escondidas. afetivo? É homoafetivo. Ah, Então, não, casais, pessoas gays ou que estão se assumindo, ou que estão buscando pessoas, mas tem aquelas questões, assim, começa a aparecer muita carta assim, que não tem clareza, ou de mistério, ou que a pessoa está escondendo, esse tipo de coisa. Ou seja, as pessoas estão sendo tolhidas também, né? Elas não conseguem colocar sim. para fora esse amor, também aparece. Homens são mais difíceis que quebrar o mecanismo de defesa dos homens são mais. Os homens, quando entram numa sessão de tarô, não é por amor, realmente é desespero, sabe? E desespero Então, por amor ou por eu já grana. acho mais fácil trabalhar com homem, porque quando ele vem, ele quer. Quando ele não é mandado pela esposa ou pela namorada,
Quando o cara vem porque ele quer, é mais fácil de trabalhar. Eu já sinto mais assim. A mulher, ela tem um processo um pouco mais, dependendo da mulher, né? Mas ela tem às vezes um Sim. processo um pouco mais. Agora, o homem, para mim, ele vira a chave um pouco mais rápido, parece. E Enfim. aí eu tenho Então, que, eu não sei. o homem você tem que quebrar algumas barreiras de defesa, porque primeiro vai ser a negação. Então, tipo, sai uma carta de tormenta, de coisa de dor de cabeça, então você dorme bem, essas coisas. Pô, durmo, durmo. E aí o cara Não tá tá dormindo faz falando, 7 dias. não, não, e eu falo isso para você, eu falo isso para você porque assim, dos mestres que eu tive aula, um deles a gente ficou 2 horas, a gente ficou quase 4 horas conversando. Ele demorou 2 horas e meia para quebrar os meus mecanismos de defesa. E eu estava lá, tal, não sei o quê, e eu respondia para ele, respondia para ele, respondia para ele, e saiu uma carta de, saiu um rei, sei lá, saiu uma carta da corte, saiu um rei, falando então, você é tão bom, tão fera, que você está sentado igual esse rei aqui, ó. Olha a altura dos seus ombros. Aí eu que eu olhei, falei, caramba, Pois é. é isso. É isso. Então, assim, a gente Isso. tem hora que precisa provocar, né? Certas perguntas precisam ser provocadas para que eu tenha os gatilhos e que a pessoa entre na vibração. Porque senão a pessoa vai ficar procrastinando responder as coisas e aí é mais sofrido, porque você vê que a pessoa começa a ficar incomodada. E quando começa a ficar incomodado, aí é a maneira que eu preciso aplicar o meu amor à pessoa. Porque eu sou imparcial. O tarô é o que é, o direcionamento é esse, eu não quero karma para mim, eu não opino. Falar, então, ó, eu acho melhor você tomar esse caminho aqui. Eu não quero isso para mim. Porque um dia você vai me ligar e falar, Então, ô, viu, amigão, você falou, eu te paguei. A questão do pagamento. Precisa existir uma troca. É um oráculo, todo oráculo pode ser uma moeda. Precisa existir uma troca. Beleza? ué, Pronto, falei. Pronto, falei. toda vez que E aí, você vai na igreja, ué, quando você vai na igreja não tem um dízimo? Você não pode pagar um dízimo? whatever. É a mesma coisa, é um trabalho, né? Você pode colaborar, Exatamente. é uma forma de troca. Tá tudo Exatamente. certo. Tá tudo E certo. aí, E eu não quem tem meto a esse mão nessa tipo de cumbuca. julgamento, fica com julgamento, Fica com julgamento. Fica com né? julgamento. Mas, assim, Exato. é uma. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou professor de tarô, então assim, eu me especializei de tal maneira, que eu gosto de tal maneira, de que, assim, eu quero que as pessoas aprendam. Não necessariamente serão oraculistas, serão tarólogos, mas, assim, que conheçam ferramentas de autoconhecimento. Porque, Eu nossa, eu ainda vou tenho uma fazer. dúvida, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber, nossa, eu preciso tomar uma decisão, estou indeciso. Por exemplo, tem casos tem matriz de decisão, jogadas de matriz de decisão. Você coloca uma pessoa, ó, eu estou saindo com duas pessoas, beleza? Eu quero saber qual vai me dar o melhor ponto positivo aqui. Também dá para fazer. Também dá para fazer. Eu quero saber Ok. isso daqui, eu quero saber isso daí. E assim, dependendo da pergunta que você faz, tudo é muito. Você vai cavando camadas, né? A pessoa, claro que a pessoa precisa permitir também. E Claro. precisa ter um certo jeito de perguntar, né? Porque você vai falar de pai, você vai falar de mãe, né? Você vai falar de Exato. pessoas que são referências ou não, né? Para isso daí. Você vai falar de ex, você vai falar de filhos, você vai falar de casa, né? Muitas vezes não tá nada bom, tá tudo bom em outro lado, mas o amor dentro de casa tá aquele jeito, tudo bagunçado. Ok. Gente, então vamos lá. Reiterando o nosso convite, o workshop vai ser online comigo, segunda-feira que vem, 14 de novembro. Sim, é véspera de feriado, sim. E por isso que eu escolhi esse dia, porque vai estar todo mundo tranquilo, em casa, e você vai poder participar, porque terça-feira é feriado, né? Aniversário do meu pai, estarei comemorando com o Papito. Então, segunda-feira, 19h45, tem o workshop sistêmico. O que é um workshop sistêmico? São exercícios sistêmicos. Se eu sentir de fazer uma constelação em grupo, eu faço. O link vai ser via Zoom, tá bom, gente? Das 19h45 até umas 10, 10h30. Quem me conhece sabe que eu trago bastante conteúdo. Eu faço uma palestra antes, aplico os exercícios com vocês. Vai ser direcionado, sim, para relacionamentos. Outro ponto: quem paga, quem faz o workshop, ganha uma sessão
um atendimento terapêutico com o Rico. Gente, por que que nós fizemos isso? Porque nós queremos que as pessoas sejam evolução. Nós queremos que vocês conheçam o nosso trabalho, nós queremos que vocês se identifiquem, que vocês participem, que vocês vejam que a nossa dor um dia também já foi a mesma dor de vocês que estão aí do outro lado, né? Então siga o nosso perfil. A gente vai postar para vocês. Eu vou postar um formulário que eu fiz, o Pix, vocês vão fazer para a gente, vai enviar o comprovante. E qual é o valor deste lindo pacote maravilhoso? R$ 119,90 no Pix ou 12 vezes de R$ 9,90. Como pode melhorar o universo? Como pode ser mais incrível para vocês? Então, uma tiragem do Rico, eu sei que não sai por menos de R$ 100. Um atendimento comigo, eu sei que não sai por menos de R$ 380. Já estou contando para vocês como é um atendimento, tá bom, gente? Então, o movimento é trazer vocês para esta conexão de uma forma que seja leve, que vocês se trabalhem, que vocês se conectem e que vocês se conheçam para se tornarem pessoas melhores dentro deste processo de vida, ok? Então é isso. O workshop vai ser somente comigo, né? Vou reiterar isso. A tiragem é com o Rico, vocês vão agendar diretamente com ele, vocês vão falar diretamente com ele. Tem um termo lá dentro do formulário que eu mandei. O valor é só R$ 119,90 ou 12 vezes de R$ 9,99, 9,90, alguma coisa assim, tá? Não me lembro agora, mas está anotado aqui nas minhas coisas. Então é isso. Como que o tarot terapêutico traz consciência para você? Através dessas tiragens, né? Onde você pode se identificar, preciso trabalhar mais o meu pai, preciso trabalhar minha mãe, preciso trabalhar um relacionamento antigo, né? Isso vem de um padrão de relacionamento do sistema, isso vem de outras vidas, porque também nós temos outras vidas, a gente tem, eu acredito muito, e nós trazemos muito através da constelação familiar espiritual, essa consciência de outras vidas, tá? Existem muitos facilitadores que estão conectados com esse campo, que já acessam as constelações familiares espirituais. Não é qualquer pessoa que faz, mas existe isso sim, tá? Então são pessoas que normalmente trabalham mais na espiritualidade e aí elas se conectam mais com esse campo e trazem essas informações para você, tá bom? Eu ia te agradecer, Rico, pode falar. Não, obrigado. Eu que agradeço. O que acontece? Muitas vezes as pessoas. Tem gente que sai frustrada de uma sessão. Porque ela fala assim: ó, passei numa fulana no oraculista tal e me disse isso, Comigo e você está me também. dizendo. E você está me dizendo a mesma coisa que a pessoa disse no. Tá. Então entenda assim: o tarô ele lê a alma, ele lê o momento, ele lê a vibração. Então, se a questão permanece, quer dizer que você não teve outras alternativas, você não mudou o seu padrão vibratório. Então, são coisas em Sim. que, assim, eu tenho clientes assíduos que, assim, vêm sempre com a mesma questão, sempre com a mesma questão. Então, chega num Não ponto que fala transformou assim, ó, ainda. não transformou isso daqui, é a mesma pergunta que você está fazendo, é a mesma pergunta que você fez, e tem uma hora que eu chego, eu sou sincero, eu falo assim, eu não estou interessado no teu dinheiro. Sabe? Eu não quero. Muito, muito pelo contrário, você está ocupando o meu tempo, eu estou ocupando o seu tempo. Você está pagando por uma coisa que você já sabe, que é uma coisa que você não vai mudar, né? E, e aí? O que você quer? Então, quando a Exato. gente vem para uma sessão, assim como eu estive, quando para mim foi muito esclarecedor e, Ana, gratidão porque você me ajudou pra caramba. Eu já logo corri atrás de resolver essas minhas questões. Você precisa estar aberto a esse inconsciente coletivo, a essas energias, a essas vibrações, porque muitas vezes não é o tarô. Eu falo que com a Ana, a gente, assim, de tarô, a gente falou muito pouco, para falar bem a verdade, porque a nossa conversa fluiu de uma Foi. maneira para outra coisa que o tarô só confirmou que a gente estava conversando, porque foi uma Uhum. coisa realmente, eu acho que o plano nos endereçou para que a gente se encontrasse para trocasse aquela ideia.
Porque, gente, vocês precisam estar abertos. Temos um minuto. Não adianta querer marcar o tarô e não querer mudar, tá? Porque o tarô vai dar uma surra em você. Beleza? Gente, Exato. muito obrigado pela oportunidade. Prazerzaço estar aqui. Estou à Gratidão. disposição. Gratidão a minha. Muito Que obrigado. vocês sejam todos bem-vindos nesse projeto e que tenham uma ótima experiência e um ótimo desenvolvimento pessoal, porque, aliás, queremos transformar a consciência humana, isso que é interessante para todos nós. Então, segue a gente aqui. Vida e gratidão, obrigada por mais essa, Cá. Um beijo, gratidão por essa oportunidade. Honro e agradeço o potencial infinito de cada um de vocês aqui presente. Obrigada, Rico, por ter escutado o meu chamado, né? E tamo junto. Um beijo, pessoal. Vamos postar agora para vocês as informações do workshop de segunda-feira, tá bom? Um beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite, Obrigada. boa noite. Obrigado.